Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade na nossa disciplina, hoje a gente vai falar sobre flexão oblíqua para peças complexas. Na nossa última aula a gente falou sobre flexão oblíqua para peças simples. Só pra gente lembrar, a flexão oblíqua é quando eu tenho um momento aplicado em um eixo que não é o eixo principal da peça, então ele está aplicado em alguma inclinação e não nos eixos principais da peça. Então, ó, a gente tem peça que não tem seção transversal simples, né? Para eu produzir essa peça, ela é feita de união de peças, isso é o que caracteriza normalmente peças complexas. A teoria, o embasamento é o mesmo, né? Mas a gente vai ver algumas diferenças na resolução, tá? Então, vamos fazer um exemplo. O momento M é aplicado a uma viga de seção transversal mostrada em um plano formando um ângulo beta com a vertical. Então, ó, esse momento está aplicado aqui numa inclinação de 55 graus. Determinar a tensão no ponto A e B. Então, eu tenho aqui pontos que estão na extremidade da peça, e normalmente nessa extremidade é onde ocorrem as tensões máximas. Para determinar especificamente aonde ocorre a tensão máxima, a gente teria que determinar a tensão nos 4 pontos. Mas, por alguma razão, a gente vai determinar aqui em 2 pontos que são mais relevantes para a gente, tá? Esse é o item A. E o item B, o ângulo que a linha neutra forma com o plano horizontal. O que acontece aqui? Ó, eu tenho essa inclinação do momento e a linha neutra na flexão oblíqua é um plano que não coincide com a inclinação do momento, aonde eu tenho essa tensão normal igual a zero, tá? Então, a gente vai determinar também qual é a inclinação da linha neutra, tá? Então, a fórmula para determinação da tensão normal em qualquer ponto da peça é essa aqui, né? Na verdade, eu tenho aqui flexão agindo, né? Uma parte do momento agindo na direção Y, uma parte do momento agindo na direção Z, e aí a gente faz o somatório dessas forças componentes para determinar a tensão normal no ponto. E aqui, esse ângulo θ é a inclinação do momento, que aqui nesse enunciado foi chamado de beta, mas é a mesma coisa. Então, o ângulo θ é a inclinação do momento e o ângulo alfa é a inclinação da linha neutra, né? E aplicando essa fórmula, a gente consegue determinar a inclinação da linha neutra. Então, ó, a gente precisa do momento na direção Y e na direção Z. Isso significa que a gente vai ter que decompor esse momento inclinado numa componente MY e numa componente MZ. A gente precisa do momento de inércia nas duas direções, na direção Y. Lembrando que quando eu estou determinando o momento de inércia na direção Y, a base da peça está na direção Y. E quando eu estou determinando o momento de inércia na direção Z, a base da peça está aqui na direção Z. E também preciso das coordenadas do ponto, é isso que significa o Y e o Z, a coordenada do ponto onde a gente deseja determinar o valor da tensão. Então, ó, eu vou começar fazendo a decomposição desse momento, né? Então, aqui eu tenho um esqueminha que eu montei para vocês na última aula. Esse momento, ele tá aplicado aqui nessa direção, ó. Isso significa que ele tem uma componente MY, que é positiva, e uma componente MZ, que é negativa, tá? Então, a gente já sabe que o sinal de MZ é negativo, e isso pela decomposição do momento aqui na direção no qual ele está aplicado. Para determinar a magnitude dessas forças componentes, é a magnitude desse momento inclinado. Para a carga, para o momento vertical é seno, para o momento horizontal é cosseno. Então, a magnitude do momento aplicado aqui 10 kNm, então MY 10 kNm vezes seno de 55 graus, isso dá 8,19 kNm, MZ 10 kNm vezes cosseno de 55 graus, lembrando que essa componente é negativa, porque tá aqui, ó, né, nessa região. Então, MZ igual a menos 5,74 kNm. Aí, aqui só
fazendo a substituição do quilo por 10 a terceira, para já deixar esse momento em sistema internacional. Então, aqui a gente acabou de fazer a decomposição do momento numa componente vertical e numa componente horizontal, para a gente fazer agora o cálculo da tensão de flexão. Aqui vem a grande diferença no cálculo da tensão normal gerada por momento inclinado. Essa peça é uma peça complexa, então a gente vai ter que determinar o momento de inércia nas duas direções, porém a gente tem que lembrar que para peças complexas a gente tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, a premissa para poder aplicar o teorema dos eixos paralelos é a gente poder dividir essa peça complexa em peças menores, que eu chamei aqui de peça 1, peça 2 e peça 3, aonde a gente conheça o centroide dessas três peças. Então, é onde eu coloquei esse X, é o centroide dessas peças menores. Então, feito isso, a gente pode aqui aplicar o teorema dos eixos paralelos para conseguir determinar o momento de inércia dessa seção. O momento de inércia dessa seção vai ser, a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos para as três peças e depois vai somar essas três peças, né? Lembrando que quando eu for determinar o momento de inércia no eixo Z, a base está no eixo Z. Quando eu for determinar no eixo Y, a base está no eixo Y. Então, aqui, ó, tracei a minha linha neutra, né, na metade da altura. Então, aqui vai ser 160 dividido por 2, 80, mais 10, 90. Então, a linha neutra tá aqui, ó, em mostarda, 90 milímetros. A base de cada peça tá aqui, a altura tá aqui. O que é o raio de giro? O raio de giro é a distância do eixo que passa pelo centroide da sua divisão, da sua peça, até o eixo centroide da seção transversal. Então, o eixo que passa pelo centroide da seção transversal é a linha neutra, é esse eixo aqui que está na cor mostarda. O eixo que passa pelo centroide da minha peça, da minha divisão, é esse eixo que está aqui em amarelo, tá? O raio de giro é a distância entre esses dois eixos, tá? E chama-se teorema dos eixos paralelos porque esses eixos são paralelos e o raio de giro é uma distância de eixo a eixo, uma distância em linha reta, tá? Então, ó, o raio de giro da minha peça 1 vai ser 10 dividido por 2, 5, mais 80, 85. O raio de giro da peça 3, que é essa peça aqui de baixo, ó, 10 dividido por 2, 5, com mais 80, 85. É igual. Por que eles são iguais? Porque essa peça, ela tem simetria. Então, o raio de giro da peça 1 é igual ao raio de giro da peça 3, né? Que é a distância de um eixo que passa pelo centroide da peça 3 até o eixo que passa pelo centroide da seção transversal. Então, o raio de giro é a distância do eixo que passa pelo centroide da peça 1 até o eixo que passa pelo centroide da seção transversal, tá? E a peça 2? A peça 2, ó, esse eixo passa pelo centroide da seção transversal e passa pelo centroide da peça 2 também. Tem essa distância? Não, não tem. Então, o raio de giro da peça 2 é igual a zero, né? O raio de giro da peça 2 é igual a zero. Da peça 1 e da peça 3 são iguais porque eu tenho simetria na peça. A peça é simétrica. Da mesma maneira, a gente conseguiu achar aqui a linha neutra pela metade da altura da peça, porque a gente tem simetria, né? Nas duas direções, a gente tem aqui simetria vertical e simetria horizontal. Então, eu peguei a altura total da peça e dividi por 2 e achei aqui a minha linha neutra. Feito isso, a gente pode aplicar, então, o teorema dos eixos paralelos para as três peças. Ó, a peça 1 e a peça 3, elas são exatamente iguais. Então, eu vou montar a equação uma única vez e vou multiplicar por 2. Então, ó, lembrando que como eu estou determinando o momento de inércia na direção Z, a base da peça está na direção Z, né? Aqui é a direção Z. Então, base 160, altura 10 ao cubo sobre 12.
mais a área, que é base vezes altura, então 160 vezes 10, vezes o raio de giro, que é 85 ao quadrado. Como que eu achei mesmo o raio de giro? 10 dividido por 2, esse pedacinho aqui é 5, mais 80, 85, né? Ou metade da seção transversal é 90, menos esse pedacinho aqui de cima que é 5, 85. Também seria um método matemático aceitável. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque a peça 1 é exatamente igual à peça 3, tá? Então, a peça 1 e a peça 3 dá 23,15 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. A peça 2, base 10, altura 160 ao cubo sobre 12, mais 10 vezes 160, que é a área, vezes o raio de giro ao quadrado. Porém, o raio de giro é zero. Por que é zero? Porque o eixo que passa pelo centroide da peça 2 é o mesmo eixo que passa pelo centroide da seção transversal. Logo, essa distância não existe, né? Essa distância é zero. Então, momento de inércia da peça 2, 3,41 vezes 10 elevado a sexta milímetro a quarta. Somando as três peças, eu tenho que o momento de inércia na direção Z é 26,56 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, multiplicando vezes 10 a menos 12 para passar para metro a quarta. Então, aqui eu determinei o momento de inércia na direção Z. Agora, para determinar o momento de inércia na direção Y, a minha base da peça vai estar aqui na direção Y, tá? Vamos fazer o mesmo procedimento. Eu dividi a peça em três peças, então peça 1, peça 2, peça 3, centroide da peça 1, centroide da peça 2, centroide da peça 3, e aqui está o centroide da seção transversal. Se a gente fizer o mesmo procedimento que eu fiz aqui anteriormente, traçando os eixos no centroide das minhas pecinhas e no centroide da seção transversal, olha o que acontece quando a gente faz isso aqui, ó. O eixo que passa pelo centroide da seção transversal na direção Y e pelo centroide das minhas peças menores. O raio de giro é a distância desse centroide, né, do centroide da pecinha, ao eixo que passa pelo centroide. Porém, nessa direção, ó, essa distância não existe, né? É o mesmo eixo, é a mesma coisa que acontece aqui para a peça 2, né? Porque, ó, aqui a gente está na direção Z. Aqui, eu tô na direção Y, então, eu vou relacionar esses eixos nessa direção. Então, ó, traçando aqui um eixo vertical que passa pelo centroide das pecinhas menores, esse eixo, ele coincide com o eixo vertical que passa pelo centroide da seção transversal. Isso quer dizer que o raio de giro aqui, para todas as peças, é igual a zero. Então, a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos, observando que o raio de giro das três peças é igual a zero, né? Porque os eixos aqui são coincidentes. O eixo que passa pelo centroide da seção transversal com os eixos que passam pelo centroide das pecinhas menores. Eles são coincidentes. Se eles são coincidentes, essa distância é igual a zero. Então, a gente até poderia montar aqui a equação completa, lembrando que aqui é igual a zero. Então, vai ficar a fórmula reduzida, base vezes altura ao cubo sobre 12, para a peça 1, para a peça 2 e para a peça 3. Para a peça 1 e 3, base 10, né? Porque agora a gente está aqui, momento de inércia na direção Y, então a base da peça está aqui na direção Y. 10 vezes 160 ao cubo sobre 12, isso para a peça 1 e para a peça 3, e a peça 2, 160 vezes 10 ao cubo sobre 12. Somando as três peças, momento de inércia na direção Y, 6,83 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, multiplica por 10 a menos 12 para passar para metro a quarta, para passar para o Sistema Internacional de Unidades. Fazendo aqui a anotação dos dados para determinar a tensão no ponto A e no ponto B. Então, a gente determinou aqui o momento na direção Y e o momento na direção Z, né? O momento das forças componentes. A gente determinou o momento de inércia na direção Y e o momento de inércia na direção Z. Agora, a gente vai para a obtenção da equação geral, né? Então, aqui menos menos mz sobre z vezes a coordenada y, mais
MY vezes Z sobre IY. Então, substituindo aqui os valores que a gente já tem e fazendo aqui, resolvendo essa equação, a gente fica que a equação geral é igual, menos com menos mais, 216,11 vezes 10 a sexta vezes a coordenada y, mais 1,20 vezes 10 a nona vezes a coordenada z. Então, essa aqui é a equação geral que a gente vai usar para determinar a tensão em qualquer ponto dessa seção transversal. Poderia deixar para montar a fórmula inteira em qualquer ponto? Poderia, mas acaba que vocês têm uma chance maior de errar montando essa equação várias vezes. Quando você obtém a equação geral, você acaba que só substitui as coordenadas, a chance de errar ela é menor. Então, agora só falta as coordenadas dos pontos, tá? Então, coloca lá no plano YZ, lembrando, né, indicando lá qual é o sentido positivo e negativo dos eixos. Então, a gente vai determinar aqui a coordenada Y e a coordenada Z dos pontos A e B. Então, ó, aqui primeiro o ponto A. Para determinar o Y do ponto A, vai até o eixo Y e determina a distância da origem. A distância da origem aqui, ó, metade de 160, 80, mais 10, 90. E aqui, ó, eu tô no sentido positivo do eixo Y, então é mais 90. Para determinar a coordenada Z do ponto A, vai do ponto A até o eixo Z. E acha a distância da origem do plano. Então, vai do ponto A até o eixo Z, a distância da origem vai ser 180 dividido por 2. 180 dividido por 2, 80. No ponto B, coordenada Y, vai até o eixo Y, acha a distância do centroide, vai ser 160 dividido por 2, 80, mais 10, 90. Estou no sentido positivo do eixo Y. Coordenada Z, vai do ponto B até o eixo Z, acha a distância da origem, vai ser 160 dividido por 2, 80, porém agora eu tô no lado negativo, né? Tô no sentido negativo do eixo Z, então menos 80. Feito isso com as coordenadas, agora é só substituir essas coordenadas na equação geral, não esquecendo de levar em conta o sinal. Então, substituo aqui, lembrando que aqui está em milímetros, então eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3 para passar para metros, né? A tensão normal no ponto A vai ser 115,45 vezes 10 a sexta, ela é positiva, então o ponto A está tracionando. A tensão normal no ponto B vai ser menos 76,55 vezes 10 a sexta. Então, tensão negativa, o ponto B está comprimindo. Para calcular o ângulo de inclinação com a linha neutra, tangente de alfa é igual a IZ sobre Y, tangente de θ. IZ e Y a gente já tinha determinado, o ângulo θ é o ângulo de inclinação do momento, que é 55 graus. Resolvendo essa equação e fazendo o arco tangente, a gente consegue determinar o valor de alfa, 79,79 graus. Essa é a inclinação da linha neutra. Fazendo mais um exemplo, agora a gente tem uma peça em T. Então, vamos ler o enunciado. O momento M é aplicado a uma viga de seção transversal mostrada, em um plano formando um ângulo beta com a vertical. Determinar a tensão no ponto A, B, C e D e o ângulo que a linha neutra forma com o plano horizontal. Lembrar, gente, que a linha neutra é um plano horizontal que passa pelo centroide da peça. Ó, essa peça aqui ela é complexa e ela não tem simetria nas duas direções, ela só tem simetria na direção vertical, na direção horizontal ela não tem. Então, ó, se não fosse indicado pra gente aqui já o centroide e essa distância aqui, ó, de 20 milímetros, né, que é a distância do eixo centroide até aqui a junção das peças, a gente teria que determinar o centroide dessa área aplicando aquela tabelinha que a gente viu numa aula anterior, né?
Como já foi indicado, eu não vou precisar montar a tabela, mas se não tivesse sido indicado, esse seria o primeiro passo, achar o centroide da peça e traçar a linha neutra, né, plano horizontal que passa pelo centroide da seção transversal. Feito isso, a gente tem que fazer a decomposição desse momento inclinado. Esse momento inclinado, ele está inclinado aqui, nessa direção. Então, o meu MY e o meu MZ estão no sentido positivos dos eixos, né? Para determinar a magnitude, é a magnitude do momento que está sendo aplicado, vezes o seno e o cosseno do ângulo. O seno e o cosseno do ângulo, ó, o ângulo é de 15 graus e a magnitude do momento 25 kNm. Então, fiquei aqui com 6,47 kNm, 24,14 kNm. Foi feita a decomposição do momento. Agora, a gente precisa determinar o momento de inércia na direção Z e na direção Y. Lembrando que essa peça é complexa, então a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos nas duas direções, tá? Então, teorema dos eixos paralelos relaciona o eixo que passa pelo centroide da seção transversal com o eixo que passa pelo centroide das pecinhas. Lembrando que esse eixo tem que ser traçado na direção que você vai determinar o momento de inércia. Então, se eu vou determinar o momento de inércia na direção Z, o meu eixo está sendo traçado na direção Z. Quando eu for determinar o momento de inércia na direção Y, o eixo será traçado na direção Y, tá? Qual é o raio de giro das peças? É a distância do eixo do centroide da sua pecinha menor até o eixo que passa pelo eixo centroide da seção transversal. Então, aqui, ó, eu fiz uma divisãozinha aqui, chamei essa peça de cima aqui de peça 1, essa peça aqui de baixo de peça 2. O momento de inércia na direção Z, a base das peças estão na direção Z, e vai ser a somatória, né? Teorema dos eixos paralelos da peça 1, mais teorema dos eixos paralelos para a peça 2. Vamos começar pela peça 1. Então, ó, momento de inércia na direção Z da peça 1. A base é 90, 30 mais 30 mais 30, 90, né? Base na direção Z. A altura, 80 ao cubo sobre 12, mais 90 vezes 80. Como que eu achei o raio de giro? Ó, da extremidade aqui da peça até aqui, é a altura dessa peça aqui, ó, da peça 2, que tem 80 milímetros, certo? A peça 1, o centroide da peça 1 vai ser a metade dessa peça aqui, ó, né? O centroide da peça 1, então vai ser 80 dividido por 2, vai ser 40. Então, ó, da extremidade inferior até o centroide da peça 1, se até aqui tem 80 e esse pedacinho aqui tem 40, 120, certo? 120. Da extremidade inferior da peça até o centroide tem 100. Como que eu achei isso? 80 mais esses 20 aqui, ó, né? 80 é a altura da peça 1. Daqui até o centroide tem 20, tá indicado aqui pra gente. Então, 80 mais 20, 100. Então, se eu fizer da extremidade inferior até o centroide da peça 1, que tem 120, menos da extremidade inferior até o centroide da seção transversal, que tem 100, eu acho o raio de giro da peça 1. Esse dado, a gente conseguiria retirar da tabela, se a gente tivesse montado a tabela, né? Esse 120 e esse 40 aqui, seria o Y barra das pecinhas, tá? Então, 120 menos 100, 20 milímetros. Esse é o raio de giro da peça 1. Resolvendo essa equação, momento de inércia na direção Z da peça 1, 6,72 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Raio de giro da peça 2 vai ser a distância do eixo que passa pelo centroide da peça 2 até o eixo que passa pelo centroide da seção transversal. Então, ó, isso aqui é o raio de giro da peça 2. Como eu fiz esse cálculo? Da extremidade inferior da peça até a linha neutra, tem 100 milímetros. Da extremidade inferior da peça até o centroide da peça 2, tem 40 milímetros. Então, 100 menos esse pedacinho aqui, que é 40,
raio de giro da peça 2, 60 milímetros. Para montar a equação, a base da peça está no eixo Z, então base 30, altura 80 ao cubo sobre 12, mais 30 vezes 80, vezes o raio de giro, que é 60 ao quadrado, gente. Resolvendo essa equação, 16,64 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, 16,64 vezes 10 a menos 6, né? Multiplicando por 10 a menos 12, para determinar o momento de inércia na direção Z. Agora, na direção Y. Na direção Y, a base das peças estão em Y. A gente também vai aplicar o teorema dos eixos paralelos. Aí, com relação ao raio de giro. Ó, o raio de giro vai ser o eixo que passa pelo centroide da seção transversal em relação ao eixo que passa pelo centroide das pecinhas, né? Lembrando que esse eixo é traçado na direção que você vai determinar o momento de inércia. Nesse caso aqui é direção Y. Então, ó, o eixo vertical porque é na direção Y, que passa pelo centroide da seção, ele coincide com o eixo vertical que passa pelo centroide da peça 1 e da peça 2. Logo, o raio de giro é igual a 0. Então, a gente pode aplicar a fórmula reduzida para as duas peças. Lembrando que está na direção Y, então a base da peça também está na direção Y. Então, ó, 80 vezes 90 ao cubo sobre 12, mais 80 vezes 90 vezes o raio de giro, que é igual a 0. Então, tudo isso aqui depois do mais é igual a 0. Base 80 vezes 30 ao cubo sobre 12. Mais 80 vezes 30, raio de giro também é igual a 0, então tudo aqui depois do mais é 0. Então, a gente fica só com a fórmula reduzida aqui, né? O momento de inércia da seção nessa direção vai ser o somatório das peças 1 e 2, que dá 5,04 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Feito isso, a gente consegue determinar a equação geral dessa peça em T. Então, menos mz, menos 24,15 vezes 10 a terceira Newton-metro, vezes y, que a gente vai deixar indicado, sobre o momento de inércia na direção z, 16,64 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, mais my, mais 6,47 vezes 10 a terceira Newton-metro, vamos deixar z indicado, que é a coordenada, sobre IY, sobre 5,04 vezes 10 a menos 6. Resolvendo aqui, a equação geral é menos 1,45 vezes 10 a nona vezes a coordenada Y, mais 1,28 vezes 10 a nona vezes a coordenada Z. Agora, tá faltando só as coordenadas dos pontos com relação ao eixo Y e ao eixo Z. Então, montando aqui a tabelinha, os pontos A, B, C, D, Y e Z. Vamos começar pelo ponto A, vai até o ponto A, eu quero saber a coordenada Y, então rebato lá no eixo Y e verifico a distância do centroide. Aqui, ó, a gente tem que lembrar sempre que a origem do plano está no centroide da seção transversal. Então, ó, tinha sido indicado aqui que a distância entre a junção das peças até o centroide aqui, ó, tinha 20 milímetros. Isso quer dizer que o que resta aqui em cima, ó, né, 80, que é a altura, menos esse pedacinho aqui, que é 20, é 60, né? Ó, volta aqui. Ó, tá vendo? Foi indicado que a distância aqui entre a junção das duas peças até o eixo que passa pelo centroide aqui, ó, tem 20 milímetros. A altura da peça tem 80, então 80 menos esse pedacinho aqui de baixo tem 20, significa que do centroide até aqui tem 60. Então, a distância do centroide é 60 milímetros. Eu tô aqui no sentido positivo do eixo Y. Então, ó, a origem do plano YZ está sempre no centroide da peça, né? Então, o primeiro passo vai ser sempre achar o centroide. O Z do ponto A.
vai no ponto A, rebate lá no eixo Z, acha a distância do centroide, né? Essa peça aqui, ó, 30 mais 30 mais 30, então aqui tem 90, dividido por 2, 45. A gente tá no sentido positivo de Z, então 45. Vai até o ponto B, quero achar a coordenada Y, então rebate no eixo Y, acha a distância do centroide, acha a distância da origem do plano, vai ser 60 milímetros. A gente está no sentido positivo do eixo Y, então 60 positivo. Para achar a coordenada Z do ponto B, vai até o ponto B e rebate no eixo Z. Verifica a distância da origem, a distância do centroide, vai ser 45. Porém, agora a gente está no sentido negativo do eixo Z, então menos 45, tá? Agora, o ponto C, né? Para achar a coordenada Y do ponto C, vai até o ponto C e rebate no eixo Y. Verifica a distância da origem, a distância do centroide. Aqui, ó, 80 mais esse pedacinho aqui que é 20. Então, 80 mais 20, 100. A gente tá no sentido negativo do eixo Y, então, menos 100. Ó, aqui tá a origem, sentido positivo, sentido negativo, né? Tô abaixo da origem, então, o Y do ponto C é menos 100. Para achar a coordenada Z do ponto C, vai até o ponto C e rebate no eixo Z, tá? Aqui, ó, 30 dividido por 2, 15. Então, ó, o ponto C, ele tá 15 milímetros distante da origem, distante do centroide. No eixo Z, aqui a gente tá à esquerda da origem, então eu tô no sentido positivo de Z. Então, mais 15. Agora, o ponto D, coordenada Y do ponto D, vai até o ponto D e rebate no eixo Y, acha a distância do centroide. Então, vai ser 80 mais 20, 100. A gente está no sentido negativo de Y, então, menos 100. Mesma coisa para a coordenada Z, vai até o ponto D, rebate no eixo Z, tá 15 milímetros distante da origem. E agora, no lado negativo, no sentido negativo de Z, então menos 15. Feito isso, gente, a gente tem as coordenadas e tem a equação geral. Agora a gente vai substituir as coordenadas aqui na equação para determinar qual é a tensão nos pontos. Lembrando que aqui a gente pode primeiro fazer a regrinha de sinal para ficar mais fácil de fazer o cálculo, se você achar mais fácil. Então, ó, menos com mais, menos, mais com mais, mais, menos com mais, menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos, tá? Aqui as coordenadas não são todas iguais, então você vai ter aqui dois conjuntos com coordenadas iguais e dois com coordenadas diferentes, mas aí é só bater. Então, 1,45, 10 a nona, 60 vezes 10 a menos 3, né? Lembrando que aqui ainda tá em milímetro, então na hora de passar pra cá a gente tem que passar pra metro. Vai ficar 87 vezes 10 a sexta, né? Como a gente já tinha feito a regra de sinal, vale tanto pro ponto A quanto pro ponto B. 1,28 vezes 10 a nona, vezes 45 vezes 10 a menos 3, 57,6 vezes 10 a sexta. Vale tanto pro ponto A quanto pro ponto B. Aí, resolvendo aqui no ponto C, 1,45 vezes 10 a nona, vezes 100 vezes 10 a menos 3, 145 vezes 10 a sexta. Vale tanto para C quanto para D. A gente já tinha feito a regra de sinal. 1,28 vezes 10 a nona, vezes 15 vezes 10 a menos 3, 19,2 vezes 10 a sexta. Vale tanto para C quanto para D. Resolvendo essas equações, a tensão normal no ponto A, menos 29,4 vezes 10 a sexta, então tensão de compressão no ponto A. Tensão normal no ponto B, menos 144,6 vezes 10 a sexta, então negativo, tensão de compressão. Tensão no ponto C, 164,2 vezes 10 a sexta, positivo, então é tração. Tensão normal no ponto D,
mais 125,8 vezes 10 a sexta, tensão normal de tração. Então, aqui, ó, a tensão normal máxima, ela é de tração e ela acontece aqui no ponto C, ó. É o maior valor líquido, né? Aqui, se fosse negativo, a gente não consideraria o sinal, é a maior magnitude, né? Para determinar o ângulo que a linha neutra forma com o plano horizontal, IZ sobre Y vezes tangente de θ, que é a inclinação do momento. Então, IZ sobre Y vezes tangente de 15 graus, fazendo o arco tangente do valor determinado, 45,5 graus. Gente, muito obrigada. Esse era o assunto da nossa aula de hoje e até a próxima.